Hoje eu vou começar uma nova série no canal, operando conta real, começando com $100. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, estou aqui na Bybit, eu acabei de abrir uma subconta da minha conta principal e coloquei $100 nesta conta. Como vocês podem ver, eu tenho apenas $100 aqui nos derivativos e nós vamos começar a operar uma conta real a partir de $100. Como eu sei que a maioria de quem está começando a operar futuros de criptomoedas normalmente começa com um valor menor, eu também resolvi começar uma conta com um valor pequeno, justamente para mostrar para vocês que o mais difícil de uma operação é o começo, principalmente com pouco capital. Então, como vocês podem ver aqui, eu só possuo $100 em derivativos, né? Eu não tenho mais nada em nenhuma outra conta, né? Se a gente for aqui na Bybit no placar, rolando aqui para baixo, né? Tem aqui a nossa classificação. Se a gente abrir aqui, você percebe que esta conta, né, foi criada ontem, eu criei essa subconta ontem, e a gente não tem nenhuma operação, tá? Então a gente não operou ontem, a gente não operou nos últimos 30 dias, a gente não tem nenhuma operação, é totalmente do zero essa subconta. E eu quero mostrar para vocês que é possível sim a gente começar com pouco capital operando, porém a gente precisa ter paciência, principalmente para quem está começando. Isso porque um trader ele não pode buscar uma meta de lucro fixa, por exemplo, em dólares. E eu vejo esse erro muito comum em quem está começando. Então a pessoa ela começa com $100, por exemplo, de capital e ela estipula que todo dia ela vai buscar $20 de lucro, porque é uma renda mensal ou porque ela hoje está desempregada e busca no trade uma opção de renda ou quer fazer uma renda extra, enfim. Porém, o trader ele não busca uma meta fixa em valor, e sim uma meta fixa em porcentagem. Isso porque se você, por exemplo, pegar $100 e buscar fazer todo dia $20, você estará buscando 20% de rentabilidade ao dia. E esse tipo de meta com um gerenciamento de risco é praticamente impossível de se fazer. Então você acaba arriscando muito mais do que você deveria, principalmente se você está começando. E você pode até ter a sorte de acertar 1, 2, 3 dias, quem sabe. Porém, no primeiro erro, você vai acabar devolvendo todo esse valor para o mercado. Então, eu quero mostrar na prática para vocês que começando com $100, você não vai ter resultados muito expressivos no começo, mas é normal, é natural. Você tem que buscar consistência no trade, independentemente do valor. Um trader profissional ele vai querer buscar 5, 10, 15% em um mês. Obviamente que em alguns meses ele vai conseguir resultados melhores, porém vai ter meses que ele vai ter um resultado negativo ou 0 a 0. E na somatória de um ano ele consegue uma rentabilidade muito bacana. Então tudo explicado, vamos tentar catar agora já uma primeira operação, tá? Então vamos aqui em derivativos, vamos operar perpétuo USDT. Eu estou usando a Bybit porque já é a minha corretora principal, então para mim fica muito mais prático gravar essa série usando a Bybit. Quem quiser saber mais sobre essa corretora, eu estou deixando aqui no link da descrição um vídeo falando sobre as vantagens da Bybit e por que eu utilizo, e também estou deixando um link caso você queira abrir a sua conta na Bybit. Mas os conceitos que eu quero passar aqui para vocês, eles podem ser utilizados em qualquer corretora. Então, além de operar, eu quero passar alguns conceitos durante essa série que a gente está fazendo no canal. Então, não esqueça de inscrever-se no canal, deixe ativados os sininhos de notificação, porque eu quero trazer com mais frequência os vídeos dessa série, né? Eu pretendo pelo menos aí operar 1, 2 horinhas todo dia nessa conta, e aí eu vejo se dá para fazer um vídeo diário, ou um vídeo dia sim, dia não, mas eu quero operar todos os dias nesta conta, e obviamente eu vou precisar operar na minha conta principal, então não vou ficar o dia inteiro operando nessa nossa conta pública aqui. Então por isso já deixa o like e não esqueça de inscrever-se no canal. Vamos aqui em perpétuos, vamos começar hoje pelo Bitcoin, mas nos próximos dias nós vamos também fazer as análises para encontrar as melhores criptomoedas, as melhores volatilidades e assimetrias para se operar, né? Dentro da própria Bybit você pode vir em mercados, visão geral do mercado, e aqui você tem um ranking, né? Você consegue ranquear como se fosse, por exemplo, um rastreador de criptomoedas do TradingView, né? Então eu posso aqui selecionar, por exemplo, o perpétuo USDT e eu quero a maior variação em 24 horas. Então a maior variação em 24 horas nós tivemos a ANK, né, com 42% de variação em 24 horas.
seguida de UNF, STM, enfim, né? Ethereum Classic aqui, que é uma altcoin que está no hype, né? Está no momento, então, para operar. Né? Percebam que nessa primeira lista aqui a gente nem encontra, né, o BTC. Normalmente as altcoins elas tendem a ter uma assimetria maior que o BTC, porém são mais arriscadas e difíceis de ser operadas, justamente porque elas possuem um market cap muito pequeno. Então qualquer entrada ou saída de valor altera drasticamente o preço. Mas hoje vamos focar em BTC, vamos voltar aqui para derivativos perpétuos, vamos operar BTC, vamos tentar catar aqui uma operação. E comentem aqui embaixo também nessa série se vocês querem operar alguma criptomoeda específica, se vocês querem testar alguma estratégia do canal. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar uma estratégia de scalp dinâmico para vocês, porém nos próximos vídeos a gente pode estar trazendo outros setups e estratégias. Então comente aqui embaixo o que você quer ver na nossa série também. Então estamos aqui no gráfico de 1 minuto do BTC. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui a minha margem, tá? Então eu vou colocar isolada. Como eu vou trabalhar com scalp hoje, num tempo gráfico muito pequeno, eu vou buscar um scalp dinâmico. Então eu não vou ter um take fixado, tá? Então eu não vou conseguir operar, por exemplo, com a taxa de risco-retorno, né? Que eu normalmente ensino no gerenciamento de risco aqui do canal. Então eu posso colocar um pouquinho mais de alavancagem. Nesse caso aqui eu vou colocar 50x. Tanto para long como para short. Vou confirmar. Lembrando que na Bybit, quando você abre uma conta nova, ela vem por padrão cruzada e com uma margem normalmente de 10x, tá? Então você precisa trocar esta configuração aqui em todos os seus ativos. Então hoje a gente está operando BTC, mas amanhã se a gente for operar Ethereum, eu preciso fazer essa modificação no Ethereum também, tá? Tranquilo. Aqui nos gráficos até eu vou tirar aqui a estratégia 99. Vou deixar o gráfico limpo porque a gente vai operar apenas com Presection hoje. E aqui é um ponto importante a se comentar, tá? Se você tem pouco capital e se você também tem pouco tempo para operar, então, você trabalha o dia inteiro em alguma empresa e você tem ali só a noite para operar, infelizmente, se você quer ter um nível de conhecimento e um tempo de tela bacana, você vai precisar operar em tempos um pouco menores. Nada impede de você fazer um gerenciamento e colocar algumas operações em gráficos maiores, por exemplo, no diário, no 4 horas, mas para a prática do olho, se você realmente quer ser um trader profissional e com consistência, você vai precisar operar tempos menores. Porém, a operação em tempos menores, ela é muito brusca, tá? Então você vai ter, por exemplo, movimentações de topo e fundo de forma muito mais rápida, o que vai te trazer experiência em leitura de candle, por exemplo, numa velocidade muito mais acelerada do que se você ficar fazendo análise apenas no gráfico diário. Porém, você precisa ter um gerenciamento de risco muito bacana. O ideal é você começar a operar em simulador, tá? Mas é importante que você também opere dinheiro real, porque você vai ter aquela adrenalina, aquela emoção, você vai ter aquela ansiedade e você precisa saber trabalhar esse emocional de qualquer forma. Então a operação em simulador às vezes ela acaba tirando esse peso das suas costas. Então é interessante que você trabalhe com pressão, nem que seja pouquinho, tá? E aqui eu vou mostrar um segredo para vocês, tá? Então hoje, né, como é o nosso primeiro episódio aqui, eu vou trabalhar no gráfico de 1 minuto para buscar operações, tá, para vocês. E eu vou colocar nas 50x, eu vou colocar apenas $1 para a gente operar, tá? Então eu vou colocar apenas $1. Por quê? A gente vai conseguir ganhar dinheiro com $1 operando no gráfico de 1 minuto? Provavelmente não. Isso porque as taxas vão acabar consumindo a nossa operação. E como a gente vai operar scalp dinâmico, você vai operar com stop mais curto e alvos mais curtos, principalmente no gráfico de 1 minuto, né? Você está basicamente treinando o seu olho para aprender Presection. Então, mesmo que você acerte a operação, provavelmente você vai sair ali com $0,01 negativo devido às taxas, tá? Mas é importante, se você está começando, você treinar o seu olho. Essa análise clínica e crítica do trader, principalmente olhando apenas Presection, é o que importa, tá? Então, vamos começar aqui nesse primeiro episódio com $1. Alavancado em 50x, gráfico de 1 minuto do BTC. Primeira coisa para operar, mesmo que a gente vá operar aqui no 1 minuto, até eu vou aumentar aqui a tela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar como está a tendência do gráfico como um todo, tá? Eu posso simplesmente vir tirando o zoom aqui sem problema nenhum, porém eu gosto de usar os outros tempos gráficos, né? Então eu estou no 1 minuto, vamos analisar aqui os 5 minutos. O que a gente consegue ver nos 5 minutos? Clara tendência de queda, né? A gente tem aqui uma formação de basicamente uma linha de tendência de baixa nos 5 minutos. Nós temos aqui a formação de topos e fundos descendentes, né? A gente tem aqui um belo padrão de baixa. Porém,
a gente já começa a notar algumas sombras, né? Nesta movimentação de baixa aqui, a gente já começou a notar que uma defesa compradora nesta região, né? A gente teve sem força compradora, né? Porém, a gente já está respeitando esta região aqui como um nível de suporte, tá? Porém, a gente também não consegue, os compradores não conseguem passar desta região aqui. Então, a gente já começa a perceber talvez um pouco de lateralidade no gráfico de 5 minutos do BTC, tá? Vamos aqui para o gráfico de 15 minutos do BTC, vamos ver como está. Ó, o gráfico de 15 minutos a gente também tem uma tendência de baixa, porém a gente percebe que a gente não teve nenhum respiro do movimento, tá? A gente não teve nenhum pullback claro, né? Como se isso aqui fosse apenas uma pernada única, né? Diferente dos 5 minutos, onde a gente percebe aqui os topos, né, do pullback. No 15 minutos a gente não tem essas movimentações, tá? Então a gente não tem um respiro muito claro deste movimento. Deixa eu apagar tudo aqui. E aqui a gente consegue talvez traçar uma Fibonacci. Vamos pegar uma retração de Fibo. Ó, vamos traçar uma retração. E a gente consegue determinar alguns pontos de um possível pullback nesta região. Então a gente vai traçar aqui uma linha horizontal. Vamos deixar traçada aqui uma no 0,38, que seria a primeira região, e outra no 0,5, que seria a segunda região de pullback, tá? A gente pode agora, inclusive, apagar aqui a retração de Fibo, tá? E já deixamos marcado. Então, a gente percebe também, novamente, no 15 minutos, né, sombra. Então, a gente tem uma defesa compradora muito forte nesta região de preço aqui, tá? Já praticamente querendo consolidar como um suporte, porém, a gente também não teve força compradora, né? Então, ainda estamos numa lateralidade, pelo menos no 5 minutos, né? Então, nos 5 minutos a gente já percebe uma certa lateralidade, no 15 minutos a gente percebe talvez uma consolidação de fundo para buscar um pullback. Vamos ver no 30 minutos como está. Mesma situação do 15 minutos, tá? Então, a gente teve uma pernada muito forte de baixa, sem respiro desta movimentação. As sombras, né? Vocês percebem que a força compradora, ó, os vendedores vieram derrubar, os compradores vão lá e seguraram o preço. Os vendedores vieram derrubar, os compradores vão lá e defender o preço, tá? Então, esta região aqui de 22.250 é uma região, por enquanto, de um suporte muito forte no preço, né? Pelo menos agora no curto prazo. Se a gente puxar agora no 1 hora, probabilidade maior que a gente também tenha esta mesma movimentação, ó, a mesma sombra, mesmas regiões, né? Se a gente puxar a Fibo aqui vai dar a mesma região, já com uma certa consolidação de fundo, tá? No 4 horas já é um pouquinho além para a nossa operação de 1 minuto, né? O 4 horas ele não é tão importante, porém a gente também percebe esta movimentação, né? E no 4 horas a gente já estaria fazendo apenas um pullback, ó, um pullback para o preço continuar subindo, tá? A gente não chegou nem aqui na retração de Fibo, vamos dar uma olhadinha, retração de Fibonacci. Vamos puxar aqui uma retração de Fibonacci e a gente percebe que a gente não chegou nem na região 0,38 de Fibo, tá? Então, no 4 horas a gente ainda está fazendo uma movimentação de alta, né? A gente está fazendo como se fosse aqui um pivô de alta no 4 horas. Então, numa hora a gente precisa de um repique dessa pernada, pelo menos por enquanto. O 30 minutos também está nos pedindo um repique. Deixa eu tirar essa Fibo aqui. Então, no 30 minutos a gente também está pedindo um repique. 15 minutos a gente também está pedindo um repique. E nos 5 minutos a gente está, por enquanto, lateralizado, tá? Vamos apagar aqui esta flechinha e vamos deixar apenas marcado no gráfico as nossas regiões de possível alvo, tá? Então vamos lá, vamos operar aqui num minuto, vamos tentar buscar uma operação. Eu vou tentar abrir um long aqui. Então nós temos um primeiro alvo de retração em 24.460 e um segundo em 24.550. Vamos arredondar. No minuto aqui a gente vai botar estes mesmos alvos. Vamos pegar aqui linha lateral e vamos botar aqui 24.450, mais ou menos neste topo, e 24.550, mais ou menos nesta região aqui. Tá? Então são esses os nossos níveis de pullback, tá? Porém, a gente também tem uma zona de suporte aqui embaixo, tá? Em 24.264. Então, como eu vou querer abrir um long, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar uma movimentação de baixa, né? Como, por exemplo, está acontecendo agora. E em um candle de força com rompimento acima desta região aqui, eu vou fazer a abertura de long, buscando pelo menos esta região aqui. Então, vamos aqui tirar do zoom e vamos acompanhar esta movimentação de preço. Bom, pessoal, tivemos aqui um rompimento, né? Vamos esperar aqui fechamento deste candle, mas já tivemos um rompimento dessa pseudo-lateralidade aqui no 1 minuto, então a gente já está tudo prontinho, vamos abrir a mercado mesmo, $1, e vamos esperar apenas agora o fechamento do candle para a abertura da ordem, tá? Candle fechou, candle de força, vamos abrir um long. Confirmar a abertura de long.
O nosso primeiro stop para essa movimentação a gente vai colocar abaixo deste candle de força aqui, tá? Então a gente vai colocar em 24.327. A gente fez uma boa pernada e a gente vai colocar aqui o nosso primeiro stop loss em 24.327, tá? Aqui ele já calculou automaticamente quanto que a gente vai perder, né? Então a gente vai perder 11%, que dá mais ou menos 5 centavos, né? Vamos confirmar. Então aqui está o nosso stop. E como a gente vai fazer stop dinâmico, a gente não vai colocar take, né? A gente não vai colocar um alvo definido, a gente vai trabalhar numa retração. Então, quando o movimento retrair e perder a mínima de um candle, é que realmente a gente vai colocar a nossa saída da posição. Então, a gente vai tentar sugar essa movimentação de alta, né? O máximo que a gente conseguir. Esse primeiro stop loss aqui, deixa eu colocar no gráfico inteiro. Esse primeiro stop loss aqui, a gente coloca um pouquinho abaixo, porque a gente teve uma pernada bem forte aqui no minuto de alta, tá? Então, a maior tendência é que ele faça uma pequena retração, né? A gente trabalhou com a confirmação, a gente poderia ter entrado no rompimento, né? Mas, para fins didáticos, eu esperei a movimentação completa deste candle, tá? Então, assim que a gente tiver uma primeira boa movimentação de alta, a gente já pode colocar o nosso stop loss aqui, ou até mesmo aqui nesta região, né, próximo do 0 a 0. E conforme vai se desenrolando a operação, a gente vai alocando o nosso stop loss, né? A gente não vai trabalhar com take neste momento. Lembrando que scalp dinâmico, a gente trabalha com risco real, então eu vou querer sair no 0 a 0 o mais rápido possível, tá? Porque eu estou otimizando o meu risco, né? Como eu não trabalho com risco retorno, eu não sei o quanto eu vou conseguir sugar dessa operação, eu quero pelo menos sair no 0 a 0. Então o primeiro stop eu deixo um pouquinho mais alto, porém os próximos stops a gente já vem retrabalhando esta movimentação. Aqui é muito interessante, pessoal, percebam que a gente está tentando fazer, né, como se fosse uma bandeira de alta, né, no gráfico de 1 minuto. Então a gente tem uma leitura de pre-section, né, que a gente pode estar tentando fazer uma bandeira de alta, né. Lembrando que é 1 minuto, então as movimentações normalmente são feitas por bots, né, robôs de grandes corretoras, grandes investidoras, mas como a gente está treinando pre-section, né, a gente colocou apenas $1 ali, e mesmo que a gente seja estopado aqui, a gente vai perder apenas 5 centavos, é interessante a gente notar os padrões de movimentação, tá? Aqui ele já está querendo romper, vamos ver se vai ter uma defesa, ele já está mais ou menos nos 50% desse candle, né, que é uma zona de defesa compradora nesse momento. Vamos ver se realmente vai fazer uma bandeira de baixa ou se ele vai conseguir fazer um pivô. A gente já percebe aqui uma defesa compradora, né? Precisa ter um pouquinho mais de movimento. Mas a gente já percebe que esta zona aqui, ó, provavelmente esta zona em 24.350 sirva como um suporte ao preço, tá? Isso porque os vendedores conseguiram levar mais ou menos abaixo aqui dos 50% deste candle, né? Porém, os compradores já começaram a defesa nessa região, tá? Então, a probabilidade maior é que esta zona aqui sirva como um suporte ao preço, tá? Então, numa possível movimentação, a gente já pode colocar o nosso stop loss nesta região, tá? Como está muito perto ainda, tá? Eu não quero correr o risco de vir um candle, pegar aqui uma sombra, né? No nosso stop e depois concluir a movimentação. Por enquanto, ele fez apenas um pullback, né? Para o preço continuar subindo. Inclusive, se a gente for marcar, ó, é um topo maior que um topo anterior, maior que um topo anterior, fundo e fundos ascendentes, tá? Então, a probabilidade por enquanto ainda é que venha pelo menos no nosso 0 a 0, né? Mas o desenvolvimento ainda está bem bacana dessa operação. Nesse momento aqui, a gente também já percebe a formação de uma resistência muito grande na nossa preço de entrada, né? Então, o candle de força aqui acabou formando uma região de resistência, tá? E eu acredito que esta aqui será uma região de suporte. A gente possa ver, inclusive, o preço lateralizar um pouco nesta região, tá? Lembrando que é gráfico de 1 minuto. A gente está treinando movimentações de pre-section. Então, a gente pode acabar vendo uma certa lateralidade. Por enquanto, eu vou aceitar o meu stop aqui nesta região, né? Não vou fazer um deslocamento por enquanto. Então, caso realmente o preço caia até aqui, eu vou aceitar o stop, né? Porque a probabilidade maior é que se ele venha pegar o meu stop, ele já tenha formado. Deixa eu apagar aqui. Ele já tenha formado, né, um pivô de baixa, tá? No gráfico de 1 minuto, tá? Então, se realmente pegar o meu stop, é porque ele fez um pivô de baixa. Então, eu aceito esta perda, tá? Lembrando, pessoal, que por mais que a gente esteja operando aqui como se fosse um treinamento, é muito importante que você aceite a perda do seu stop, tá? Então, se você fez uma análise e colocou um stop nesta região, aceite a perda nesta região.
Até no grupo de membros lá, a gente brinca no nosso Discord que o primeiro stop é sempre o mais barato. E essa é uma frase de um membro que acabou tendo uma operação aí arrastada por muito, muito tempo, ainda está com a operação em aberto na esperança de um dia recuperar pelo menos o 0 a 0. E hoje, se ele tivesse a possibilidade de sair no primeiro stop, ele com certeza aceitaria aquele prejuízo ao invés de tentar salvar uma operação, tá? Ó, já está caminhando aqui para o nosso stop, vamos ver se vamos realmente tomar um stop loss. Tá chegando, o preço já conseguiu romper esta pseudo suporte aqui nessa região de suporte e agora provavelmente ele vai buscar esta região aqui de stop, né, que é um rompimento de uma mínima. Caso ele consiga romper esta mínima deste candle aqui, ele vai pegar o nosso stop e ele vai buscar as próximas mínimas, né? Mas por enquanto teve defesa compradora, né? Vamos ver se vai ter mais uma movimentação. O candle ainda está se formando, porém a gente já percebe, né, uma sombra compradora nesta região, tá? Então a gente já vê defesa dos compradores nesta região aqui, né? Então a perda desta mínima aqui ainda está sendo defendida, tá? Novamente, pessoal, a gente percebe aqui defesa compradora, tá? Então, sombra, pavio, né? Como você prefere chamar. É uma defesa tanto de vendedores, se ela está na parte superior, como de compradores na parte inferior. Então, a gente já percebe uma certa consolidação de suporte nesta região aqui, né? Porém, a gente tem uma resistência muito grande justamente no nosso preço de entrada, tá? Então, isso pode acabar dificultando um pouquinho a nossa operação, tá? Mas vamos levando, né? O nosso stop está bem posicionado, né? Então vamos esperar, né? Caso seja estopado, ok, mas por enquanto a gente não vai pensar em sair aqui no nosso 0 a 0 ainda, tá bom? E é por isso que é bacana você operar no gráfico de 1 minuto, né? Nem que seja em treinamento com dólar apenas, pois você consegue ter essas visões mais rápidas do preço, né? Então a movimentação do candle, por ser muito rápida, né? Apenas 1 minuto, você consegue visualizar formações de zona de suporte, resistência, sombras, defesa, né? De uma forma mais rápida, né? Muito melhor do que no replay, né? Porque querendo ou não, no replay a gente coloca o replay, a gente consegue ter um bom treinamento no replay, porém nada mais didático que uma operação real, tá? Então a gente já percebe aqui também, ó, defesa vendedora, tá? Então os vendedores estão defendendo aqui a máxima desse candle aqui de força, né? Ó, vamos ver se os compradores vão ter força. Se os compradores conseguirem romper esta máxima aqui deste candle vermelho, a gente possa ter uma enxurrada, né, de ordem de compra, desculpa, de ordem de venda sendo executada nesta região, né, e a gente consiga ter uma alta no preço pelo menos até o nosso 0 a 0 aqui, né, ó, mas os vendedores estão muito fortes nesta região, a maior probabilidade é que a gente perca esta mínima aqui e venha a ser estopado nesse momento. Novamente aqui, né, a gente viu uma defesa comprador na região, né, o candle não conseguiu perder esta mínima e agora os compradores assumiram o controle para tentar romper esta máxima aqui, tá? Então a gente vê uma briga ferrenha de ordens, né, e provavelmente se romper aqui vai buscar rapidamente o 0 a 0 e se romper esta mínima aqui venha muito mais rápido, né, buscar o nosso stop, ó, mas já vem um volume de compra bem bacana aqui neste momento, ó. Vamos ver se conseguiu romper, vamos ver se consegue fechar acima desta região, né? Lembrando, pessoal, que 1 minuto é gráfico institucional, tá? É gráfico de robô. Então a gente está aqui brincando, treinando o olho, treinando o pre-section, treinando a leitura de topo, fundo, né? Sombras, regiões de suporte e resistência, né? Nem que sejam micro regiões, tá? Mas se você realmente quer operar para buscar uma lucratividade, onde você realmente possa operar com um valor maior da sua banca, né? Do seu capital por operação, não é no 1 minuto, tá? Você vai pelo menos operar no 5, tá? Você vai buscar pelo menos um scalp no 5. Mas é interessante você treinar o seu olho, né, a sua visão de leitura de gráfico no 1 minuto também de vez em quando, tá? Mas $1, stop pequenininho, né? Você vai usar uma alavancagem maior justamente porque $1 você precisa usar uma alavancagem maior para poder abrir a posição, né? Senão você não consegue nem pegar o contrato mínimo. Até vamos dar uma olhada aqui, deixando aqui rapidamente, ó. A gente conseguiu abrir 50 centavos da posição, tá? Então, na verdade, se você quer abrir uma posição de $1, você vai ter que colocar $2 aqui, né? Para fechar um contrato inteiro. Aqui na Bybit, as opções são muito parecidas como na própria Binance, tá? Então, a gente tem aqui o contrato que a gente está operando, né? A quantidade de BTC que a gente está operando e as demais informações muito parecidas, né? O nosso PL, por enquanto, a gente está perdendo 8,56%, né? Não foi uma boa entrada.
Porém, também não tomamos o nosso stop loss definido ainda, tá? Então vamos esperar, vamos ver se a gente consegue talvez sair com um pequeno lucro ou se a gente já vai ser estopado, tá? Essa movimentação de preço aqui é uma lateralização, tá? Então a gente já definiu bem um rompimento de mínimo e um rompimento de máxima. Enquanto o preço estiver trabalhando nesse range, ele vai vir, ó, vamos ver, vamos ser estopados. Defendeu exatamente na nossa ordem de stop, tá? Vamos ver se os compradores terão força para fechar esse candle abaixo dessa mínima, tá? Ó, os compradores já estão tomando controle novamente, tá? Então isso que é o bacana de você operar no minuto, né? As coisas se desenvolvem muito mais rápido, porém o risco de você perder capital no minuto é muito maior também, tá? Tá beliscando o nosso stop aqui, provavelmente a gente vai sim ser estopado, né? Nem que seja por uma sombra, porém ele fez aqui, né, a movimentação do pivô, né? Ó, defendeu de novo. O preço ele já fez essa movimentação aqui de um pivô de baixa, tá? Já perdeu esta mínima, já fez um topo descendente, então a maior probabilidade é que realmente a gente seja estopado, né? A não ser que agora a gente realmente consiga fazer uma bela esticada e faça um pequeno pivô de alta, né? Com a probabilidade maior de ter uma resistência aqui na nosso ponto de entrada, tá? Então a gente talvez poderia colocar, né, caso você estivesse operando num gráfico maior, com capital maior, talvez você já pensaria em colocar aqui um alvo no 0 a 0, tá? Na saída da posição, que você poderia formar aqui um topo duplo, tá? Mas por enquanto ainda não aconteceu nada, vamos esperar ver se a gente realmente vai ser estopado. Vejam que estamos no gráfico de 1 minuto e já temos várias e várias velas, né? Então o scalp, por mais que a gente ache que ele é rápido, às vezes ele dura muito tempo, principalmente porque a gente está numa zona de lateralidade, né? Se a gente puxar nos 5 minutos, veja, a gente está numa total lateralidade, né? Até vou apagar aqui nossos desenhos. Ó, o gráfico de 5 minutos, a gente está totalmente lateral no gráfico de 5 minutos. Né? Totalmente lateralizado aqui. Então, não é o melhor momento de operar, mas para passar para vocês aqui no vídeo pelo menos uma operação, né? Estamos aqui no 1 minuto, na nossa saga aqui de não tomar stop, né? Então, veja, né? Ele não consegue romper esta mínima. Então, a gente ainda tem chance nesta movimentação. Vamos acompanhando. Bom, pessoal, o preço conseguiu se recuperar neste candle aqui, né? Porém, bateu na nossa resistência já, né? Nossa entrada foi uma resistência, então bateu nessa resistência, os vendedores já começaram a venda, né? Vamos ver se vai ter força suficiente para romper esta resistência. Caso contrário, a gente já vai colocar aqui um take, né? Na nossa região de entrada para tentar pelo menos sair no 0 a 0. Vamos ver o desenrolar desta operação de scalp aqui, que já está virando praticamente um day trade. Bom, pessoal, o nosso trade já conseguiu aqui pegar uma impulsão de força, tá? Então eu já vou recolocar o nosso stop loss. Tá? Provavelmente eu acho que eu vou colocar aqui nesta região, né, abaixo do candle de força. Esse primeiro stop eu coloquei abaixo deste candle de força aqui, né, respeitando a mínima. E agora eu já vou colocar abaixo deste candle de força que fez a nossa entrada, tá? Então eu já vou reposicionar aqui o nosso stop, né, abaixo deste candle. Então caso perca essa mínima, a gente já vai tomar o stop. Por enquanto os compradores conseguiram tornar essa região de resistência como um suporte, tá? Então os vendedores agora, a briga deles é para romper esta região aqui, enquanto os compradores estão mais confortáveis nesta região. Então toda vez que o preço chegar aqui, provavelmente vai ter mais ordens de compra, elevando o preço para cima, tá? E conforme vai desenrolando, se a gente tiver outro candle de força compradora, a gente já pode colocar o nosso stop loss neste candle de força aqui, tá? Então por enquanto é aguardar. Pessoal, fomos estopados nessa movimentação, né? Então a gente fez uma abertura aqui, foi muito mais longa do que eu imaginei, né? A gente já está aí há quase 30 minutos no trade. Bom, pessoal, então encerramos esse nosso primeiro episódio aqui com 93 centavos, né? Perdemos 7 centavos. E a experiência que eu quero que vocês tenham em mente é que treine antes de começar a operar capitais maiores. Então, se você é iniciante, não tem tanta experiência no trade, não tem uma leitura de pre-action tão avançada ainda, treine.
treine muito. Se você não tem tempo, use o gráfico de 1 minuto para fazer os seus treinos, né? Opere com conta real para ter essa emoção, essa adrenalina, e você vai acabar se acostumando em operar com essa pressão psicológica. Então coloque $1, né? Alavanque ali 50x para fazer um contrato. Você poderia ter alavancado 25x, daria a mesma proporção, mas treine, tá? Mesmo que você tenha pouco tempo, treine antes de realmente colocar um capital mais agressivo nos seus trades. Mesmo que seja apenas $100, são seus $100. É o seu capital, você precisou de um esforço para fazer esses $100. Então priorize esse valor. Aprenda primeiro, treine primeiro, e com o passar do tempo você realmente vai conseguir resultados um pouco melhores. Então no próximo episódio a gente vai adentrar para operações um pouquinho mais arrojadas, né? A gente vai sair desse modo treinamento do 1 minuto aqui, a gente vai avançar para os 5 minutos. Eu quero fazer operações de scalp realmente em mercados um pouquinho melhores, né? Não nessa lateralidade toda. Talvez já começando um setup, mas no próximo episódio eu quero passar para vocês o gerenciamento de risco que a gente vai utilizar nessa conta de $100, tá? É um gerenciamento que eu vou fazer algumas adaptações para ele ficar um pouquinho mais arrojado, mas sem perder a segurança. Porque é como eu sempre falo, né? Mais importante do que ganhar no trade é não perder. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Então não esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários o que você quer aprender nessa série. Quais são suas dúvidas, quais são suas ansiedades, os seus anseios, que nessa série, além de operar com um capital menor, eu quero passar para vocês um passo a passo de como realmente se preparar para ser um trader profissional do zero até a consistência. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio.